repetir isso. Na verdade, eu vou ficar um pouco mais responsável pela exposição, mas chegando mais da metade para o final, a Daniela vai entrar também e vai expor elementos um tanto mais contemporâneos. Vou ficar com elementos anteriores, uma coisa mais de método, assim, né? E alguns elementos mais anteriores na história, enfim, mais pretéritos. Ela vai tratar de uma coisa mais presente, assim, de uma história contemporânea mais recente. Depois a gente parte para comentários e para a nossa habitual conversa, por meio do Google Forms, por meio de falas, enfim. Como eu disse, a gente só está esperando um pouco para conseguir um quórum legal, assim, tendo em vista o número de inscritos oficiais, ouvintes, enfim. O pessoal vai entrando também, tem horários diferentes. Então, 46 pessoas. Mas já está. Pode continuar. Gente, então as pessoas estão entrando, eu acho que eu vou começar um pouco mais devagar, né? Mas acho que é importante já começar também, porque para manter mais ou menos no horário que a gente tinha convencionado, né? Que estava também quando vocês se inscreveram, quando se interessaram pelo curso também, para não acabar muito tarde, principalmente, né? Boa noite também, novamente. A Daniela também mandou boa noite. Você quer falar boa noite? Não, já falou também. Hoje a gente vai ter a quinta aula e última aula, último encontro, né, na verdade, mais apropriado, último encontro e o quinto e último encontro desse curso de inverno de extensão da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, cujo nome é Interpretações do Brasil Contemporâneo, Política, Economia e Sociedade, né? Hoje a gente vai falar um pouco de algumas teses, né, e de alguns conceitos, de alguns trabalhos, principalmente nas ciências sociais, né? E nas ciências sociais, sociologia, ciência política, a respeito dos militares, um pouco da sua história no Brasil, um pouco da sua estrutura organizativa, da sua estruturação interna e das suas intervenções no Brasil, né? Nesse sentido, eu acho interessante começar com uma foto do Flávio de Barros, que a gente achou, né, pesquisando, né, pesquisando um pouco sobre o assunto, enfim, que remete na verdade, a Canudos, né?
o nome dessa imagem é 400 jagunços prisioneiros. É um momento que eu vou tirar. Agora eu consigo ver. Canudos, né? E aqui a gente vê um grande contingente populacional, né, de pessoas que estavam em Canudos, né? E foi um dos processos mais violentos de repressão militar e política do Brasil na história, na verdade, né? Que é vigorosamente descrito e denunciado pelo escritor Euclides da Cunha, que vai aparecer aqui na nossa apresentação um pouco depois, que sobre Canudos disse: aquela campanha lembra um refluxo para o passado e foi, na significação integral da palavra, um crime, denunciemo-lo, né? Canudos. É uma frase retirada do Sertões do Euclides da Cunha, né? Achei também apropriado trazer um trabalho do artista visual Cildo Meirelles, que chama Espelho Cego. E é interessante porque, na verdade, um pouco, acho que esse trabalho deve ser normalmente exposto a 1,70 m de altura, então as pessoas olhariam para ele como se fosse um espelho, só que ele é constituído de concreto, na verdade, né? Isso traz um pouco uma ideia de que você vai olhar para o espelho, olhar para a história, olhar para si e ter uma imagem borrada, né? E essa imagem borrada remeteria, a gente pode fazer essa leitura, principalmente vindo de 1970, um período de repressão militar e política muito acentuada, muito forte, e que ainda traz consequências para a história contemporânea do Brasil, né, para agora. E você olha para aquilo e é um trauma que precisa ser uma imagem na qual você não se reconhece, uma imagem conturbada, é um trauma qual ainda precisa ser enfrentado, denunciado e rememorado de maneira efetiva, né? Eu achei bastante apropriada para o nosso encontro esse trabalho do Cildo Meirelles também. Um pouco do roteiro de hoje, como eu já havia dito, a aula vai ficar bastante dividida. Eu vou começar mais, a Daniela vai complementar, vai entrar da metade para o final, não vai complementar, ela vai dar metade, basicamente. Depois o comentário vai ficar um pouco também entre nós dois, mais da Daniela também. E a Daniela que está aqui do meu lado, para quem não viu, ela já deu boa noite também. E depois a gente vai ter o debate. Acho que vocês já tiveram acesso também à planilha, o Google Docs com a lista de dúvidas, né? E é um pouco isso. Se tiverem alguma dúvida, mandem para a gente alguma dúvida operacional, né? Aqui, e alguma dúvida mais teórica, mais política e debate lá no Google Docs. Bem. Vai dar um showzinho. Já que você mencionou. É que tem gente que entrou depois e não viu. O propósito da aula de hoje, que a Daniela a gente pensou, a ideia desse nosso quinto encontro, discutimos alguns elementos importantes do ponto de vista das ciências sociais, principalmente, e da história, né? A respeito dos militares, sua organização e seus comportamentos políticos. A gente vai privilegiar, principalmente século XIX e XX, a gente não vai puxar tanto para a história dos militares no Império, enfim, não, a gente vai fazer esse recorte porque olhando na bibliografia, a gente acredita que, de acordo com pessoas que estudaram bastante o tema, boa parte das temáticas que ainda aparecem dos militares hoje no Brasil estavam ali naquela época, estavam sendo discutidas desde desse período, na verdade, né? Uma observação operacional, conceitual importante, é que por forças armadas a gente pode compreender, compreende-se, na verdade, né? O Exército, criado oficialmente em 1822, né, independência, pela Marinha, que é de 1822 também, a Aeronáutica, que é posterior, é 1941. Considerando-se, né, que o Exército, na verdade, é que possui maior contingente, maior número e maior quantidade de recursos. Historicamente, eu acho que isso é válido, no marco histórico grande, e hoje em dia também, né? Se a gente for ver na ativa, enfim, e também os recursos destinados a essas três instituições, por assim dizer, que são uma só, né? Bem, aqui a gente vai começar um pouco com
Vou só tirar, certo. O estudo sobre Forças Armadas e o mundo civil, né? E aqui eu vou trazer dois estudiosos do tema, que é o professor Eliezer de Oliveira, ele da Unicamp, e o José Murilo de Carvalho, né? Esse texto, o José Murilo de Carvalho, a gente tinha indicado a leitura, e do Eliezer é um texto chamado Forças Armadas, Pensamento e Ação. É um texto mais simples, mas bastante interessante, que está nesse livro, Inteligência Brasileira, que saiu pela Brasiliense há muito tempo, tem em sebos. E eles vão identificar algumas dificuldades nos estudos das Forças Armadas no Brasil, na sua compreensão. Boa parte dessas dificuldades, justamente, advém da indignação, considerada por eles como justa, né, uma indignação justa, de setores da sociedade civil em relação aos militares. E daí essa indignação vem de participação em golpes de Estado, autoritarismo político, violência social e política, né? Apesar disso, José Murilo de Carvalho e Eliezer de Oliveira apontam que, para além da crítica aos militares, deve-se haver uma autocrítica da sociedade civil. E eu vou tentar expor aqui o que eles queriam dizer com isso também. E tomada de posição também civil, decisiva frente às questões militares estratégicas do país, né? E eles vão identificar que essa autocrítica, na verdade, vem do fato de haver uma crítica muito justa da sociedade civil em relação às instituições militares, mas também, às vezes, haver por vezes, omissão em discutir de fato como haver uma regulação efetiva civil da vida militar no país, né? E isso advém de várias instituições, como vinha das universidades, das pesquisas científicas, né? Mas também no plano político. Os partidos políticos têm, às vezes, a esquerda, os partidos mais de esquerda são omissos em relação à situação, não entrando de fato nela, e também a direita, eles apontam uma postura de conivência e de apoio a posturas autoritárias que dali vieram, né? Bem, inicialmente nas universidades havia resistência ao tema militar, algo que com o passar das décadas foram um bocado superado por iniciativas civis ou fortemente civis, como o Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, a Fundação da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED, a Fundação de Periódicos Científicos Variados, a conformação de departamentos de estudos de defesa, ou junto aos estudos de defesa com o Departamento de Relações Internacionais, Ciência Política, né? E apesar de certa institucionalização, rotinização e formação de quadros civis de pesquisa, José Murilo de Carvalho não deixa de apontar que, no seu livro Forças Armadas e Política no Brasil, deixou de ter edições pela falta de um público mais amplo, de interesse mais amplo no assunto. A última edição do livro tinha sido em 2005, se eu não estou enganado, e voltou a ter uma reedição em 2020, justamente porque ele disse que uma editora, todavia, disse para ele que havia muito interesse no assunto, algo que ele apontou essa diferença entre o fato do livro não ser mais editado por falta de interesse mais geral, em 2005 e 2020 havia esse interesse de novo, né? Opa, deu uma travada. Foi. Deste modo, do ponto de vista científico-intelectual, ocorreram avanços civis importantes. Porém, o mesmo não se dá do ponto de vista político, tantos avanços, né? A gente vai discutir depois isso também. A Daniela vai expor bastante isso. Carvalho e Oliveira indicam, de modo geral, haver certa omissão da esquerda em várias pautas, não em todas, e uma conivência e apoio da direita frente aos militares e à defesa, né? É claro que ocorreram coisas muito importantes, fenômenos muito importantes, que é uma constituição de uma comissão da verdade e a luta pela justiça, verdade e memória, forjada principalmente por setores e partidos progressistas, né? E, por exemplo, a constituição do Ministério da Defesa, controlada por civis, que previa a despolitização dos setores de elite das Forças Armadas. Foram em períodos diferentes, a Comissão da Verdade foi já nos anos na segunda década, né? Na segunda década devia ser pensado na primeira década dos anos 2000, mas foi efetivada na segunda década dos anos 2000, justamente num governo de um partido de esquerda, centro-esquerda, né, que é o PT, mais precisamente no governo de Dilma Rousseff. E o Ministério da Defesa foi criado em 1979, que foi uma mudança importante na estruturação do mundo civil entre civis e militares também. Agora a gente vai explorar um pouco o porquê, né? Eles apontam, contudo, que
esforços e reformas ainda precisavam e precisam ser feitas, e esses esforços todos são galvanizados por esses autores. Eles têm uma tese mais ou menos em comum, uma tese normativa, política, se a gente puder dizer assim, de que não é realista defender a inutilidade das Forças Armadas nas condições atuais, na democracia moderna, em estados modernos, na forma como são configurados, né? Mas é preciso reconhecer que ela consome recursos avultosos e precisam ter seu papel rediscutido, justificado e definido, né? Decisivamente, esse papel, né? Esse papel dela, os seus limites e as suas atividades, enfim, precisam ser discutidos, justificados decisivamente pela sociedade civil e pelos seus órgãos de representação, não só os militares entre si decidindo o que será feito, né? É uma crítica que eles fazem também, tanto aos militares quanto às forças políticas, de não tomar para si decisivamente as questões envolvendo organização militar, defesa e estratégia, né? E isso tudo exige especialização e conhecimento também, principalmente de civis em relação a isso. Mas é algo que eles apontam um certo avanço com aquelas iniciativas que a gente falou no slide anterior, né? De assunto, a gente vai para a ideia de forças armadas, política e tutela, né? Nesse sentido de um controle civil decisivo da defesa e das forças armadas, para o Joel Amorim de Carvalho, tem em vista que um modelo interessante para isso seria desenvolvido por algumas democracias mais consistentes, nas quais as forças armadas são profissionalizadas, despolitizadas enquanto instituição e órgão estatal, e dirigidas a partir de definição e justificação constitucional pela sociedade civil. E daí ele diferencia esse modelo do que seja um braço armado de um partido, que ele dizia ver na União Soviética, que sejam controladoras de governos e de outros poderes e instituições da República, como a gente já viu na Turquia, no Egito, como a gente está vendo na Bolívia agora, né? E como guarda privada de um déspota ou um líder. A gente tem alguns exemplos, mas um exemplo mais atual, isso é bastante claro, é na Arábia Saudita, né? Ou como cidadãos armados, que seria em Israel, seria outra organização de exército que ele também não acha interessante. Ou como uma espécie de poder tutelar, que ele também é muito crítico, uma espécie de auto-intitulado poder tutelar, como seria no Brasil, né? Tal modelo, contudo, não invalida uma crítica ao fato de forças armadas de alguns países que ele acha relevante ver esse modelo de forças armadas críticas a essas forças armadas, como de Estados Unidos, França, Inglaterra, que agem no plano internacional de maneira até neocolonial, né? Se Eliezer de Oliveira, escrevendo nos anos 80, no final dos anos 80, acreditava que a redemocratização poderia não vir pelo poder ainda grande dos militares no destino da nação, ele escreveu esse texto que eu estou falando para vocês em 1986, 85, 86. E ali ele fala que havia um otimismo que ele também compartilhava em relação à democratização, só que ele também estava muito preocupado por que órgãos militares de inteligência e de informação, como a SNI, ainda tinham muito poder e poderiam, como ele mesmo disse, melar o processo de redemocratização com informações apócrifas, enfim, como foi muito feito durante a ditadura, né? É uma ideia essa ideia de uma desconfiança também do que poderia haver com se a redemocratização iria se efetivar, também é compartilhada pelo João Coutinho de Moraes, outro estudioso muito importante, professor da Unicamp, estudioso muito importante das Forças Armadas no Brasil, né? Ele tem um doutorado sobre Forças Armadas, ele fez, como exilado da ditadura, ele fez esse doutorado na França, né? Enquanto era exilado da ditadura militar brasileira, né? E nesse texto de O Poder Constituinte e a Força, de 89, ele discute, ele argumenta, ainda que a possibilidade de redemocratização ainda era algo que estava se dando, se consolidando, era para ter uma desconfiança, e até porque ela teve forte controle e um pacto com setores militares, né? Em textos diferentes dessa coletânea, que é Forças Armadas e Política no Brasil, que a gente passou em outra versão para vocês, no texto de 89 e 2006, dirá, respectivamente, que a missão civil, não haja dúvida,
contribui para a volta dos militares ao governo, mas será inteligente, embora menos atraente, se nos corrigirmos agora para reduzir a probabilidade de nova intervenção no futuro. Se eu não me engano, ele escreveu esse texto específico em 89. E depois esse outro trecho que eu vou citar para vocês de 2006. Corremos o risco de sermos surpreendidos pelos acontecimentos como em 1964. Por falta de vontade política, de competência, de capacidade de antecipação, de virtude, como dizia Maquiavel, podemos ser novamente atropelados pelas rodas da fortuna. Boa parte desses diagnósticos de Carvalho deve-se, também, a uma constante na experiência política brasileira. A ideia errônea, incutida e desenvolvida, em boa medida pelos próprios militares, de que as Forças Armadas deveriam ser um papel moderador ou tutelar no país. Prova disso, ele tem, acho que inclusive no texto que a gente passou para vocês tem essa informação, essa introdução de 2020 vai trazer uma informação muito interessante, que das 5 das 7 constituições que o Brasil já teve, 5 delas, das 7, teriam alguma forma de intervenção política explícita de militares no país. Calma aí, gente, problemas técnicos. Não, pode continuar. Voltando para a questão das constituições, a exceção são 2 só, na verdade, das 7, que não previam alguma forma de intervenção, alguma forma de tutela, né? Que são a Constituição Imperial de 1824 e a do Estado Novo. Ambas outorgadas, ou seja, não foram instituídas por uma Assembleia Constituinte, não foram pensadas por representantes políticos da sociedade civil, né? Foram outorgadas. A primeira, de 1824, no artigo 147, dizia que as Forças Armadas eram obedientes e não poderiam se reunir, que está errado, sem a ordenação de autoridade legítima. A segunda, do Estado Novo, no artigo 161, falava de seu caráter disciplinado e hierárquico e obediente ao presidente. Todas as outras 5 constituições, sendo 4 aprovadas por assembleias constituintes, e uma também outorgada pela ditadura militar brasileira, previam algum tipo de ação política dos militares. A Constituição Republicana, aqui também está errado a data, desculpem, de 1971, mas seria o 14, argumenta que as Forças Armadas se destinavam à defesa externa e à manutenção das leis no interior do país. Eram obedientes dentro dos limites das leis, aqui também está errado, e obrigadas a sustentar as instituições constitucionais, o que conferia a elas um papel político de polícia, né? A ideia de dentro dos limites da lei serviu para legitimar, por exemplo, a rebelião dos tenentes de 1920, pois os tenentes diziam que o governo estava fora da lei e eles, dentro da lei, iriam intervir para tutelar a política, para ter um papel reformador, segundo eles. Na Constituição de 1934, após a Revolução de 1930, o artigo 159 falava no papel das Forças Armadas em garantir os poderes constitucionais, a ordem e a lei, novamente atribuindo às Forças Armadas, né, atribuições políticas e policiais. A Constituição de 46, feita depois da redemocratização, mantinha o poder político e policial das Forças Armadas, de modo que garantiriam a segurança da pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Na Constituição ditatorial de 67, a situação piora, porque ali diz que as Forças Armadas deveriam proteger não os poderes constitucionais, mas os poderes ali constituídos durante a ditadura militar. A chamada Constituição Cidadã de 1988, no artigo 148, estabelece que as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes institucionais, constitucionais, e, por iniciativa de qualquer um desses poderes, da lei e da ordem. Seria a garantia de lei e ordem, né? Isto é, atribui novamente um papel político de polícia às Forças Armadas.
É preciso notar que ali o exercício do papel de garantir os poderes constitucionais dispensa a iniciativa de qualquer desses poderes constitucionais, só exigida para a tarefa de manter a lei e a ordem. Assim, essa Constituição, esse artigo, ela ecoa a ideia intervencionista dos militares de Constituições passadas e dá vazão à ideologia de certo poder moderador que as Forças Armadas passaram a se atribuir desde pelo menos a década de 1930. Deste modo, é como se a República não levasse o autogoverno civil até as últimas consequências. Vejamos essa citação também de José Murilo de Carvalho. A manutenção do papel moderador, aqui eu coloquei que o termo é complicado, como categoria de análise, porque você não tem mais político-ideológico, vamos dizer assim. Que depois a gente vai explorar melhor, explorando um pouco as ideias do professor Eliezer Oliveira, né? Mas voltando ao assunto, ao trecho, a manutenção do poder moderador das Forças Armadas na Constituição atual se deveu à pressão exercida pelo ministro da Guerra no período, Leônidas Pires Gonçalves. Mas é sintomático que não tenha havido sequer uma tentativa nos 39 anos de governo civil que se seguiram. Parece haver um acordo tácito em torno da ideia de que a República ainda precisa dessa bengala. Não por acaso, os chefes militares repetem sistematicamente que é seu dever constitucional intervir quando julgarem que as instituições correm risco, né? O texto do João Coutinho de Moraes também fala muito disso, dessa pressão de alguns militares, alguns militares da elite militar, né? Pressionando muito para a manutenção de algum artigo nesse sentido, alguma previsão constitucional, né? Aliás, essa é uma questão bastante importante no cenário atual, infelizmente. Tanto é que assistimos, por exemplo, um embate entre ministros do Supremo Tribunal Federal e parte de escalões, principalmente do Exército, em relação a isso. Os ministros argumentando que, dando a palavra sobre a Carta Constitucional, que caberia a eles a última palavra, etc., porque eles são ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que isso não abre possibilidade de tutela. E militares fazendo estudos jurídicos, inclusive, dizendo que sim, há possibilidade. Isso é algo que é bem explorado na última matéria da Piauí, do número 167, de agora, de 2020, último número, numa matéria chamada Eu Vou Intervir, no qual o atual presidente gostaria de intervir militarmente no STF, né? E o embólio jurídico e político dessa tentativa de intervenção. Bem, agora a gente vai falar um pouco de Forças Armadas, poder civil e possibilidades de reforma civil das Forças Armadas, né? É possível, em uma série de trabalhos de especialistas civis, como Eliezer Oliveira, José Murilo de Carvalho, João Coutinho de Moraes e outras pessoas que eu coloco aqui embaixo como referência, indicar algumas tarefas importantes para a Constituição Civil de uma república não tutelada nos marcos de uma democracia moderna, né? E o Eliezer mesmo vai trazer que uma das questões fundamentais seria a substituição da doutrina de segurança nacional, essa sua crítica e substituição. Ela foi uma doutrina gestada desde os anos 1950 na Escola Superior de Guerra e teve como um de seus principais teóricos justamente Golbery do Couto e Silva. E essa doutrina deveria ser substituída por uma doutrina democrática e republicana real, né? Essa doutrina de segurança nacional, ela operaria com alguns binômios, né? Que são os Estados Unidos contra a União Soviética e o Brasil mais a favor dos Estados Unidos. O Ocidente contra o Oriente e o Brasil mais a favor do Ocidente. Capitalismo e comunismo, o Brasil mais ligado ao capitalismo, né? E dentro desses binômios ali a gente ligavam questões como geopolítica e segurança externa contra o que chamavam de guerra revolucionária do comunismo, né? Uma suspeita de que haveria uma guerra revolucionária em curso para engendrar o comunismo no mundo todo, sendo que a própria União Soviética já não nesse sentido, né? A suspensão da população interna como possível inimigo do Estado, né? Justificando o uso de repressão contra os cidadãos. Isso foi muito utilizado na ditadura militar brasileira, né? Uma ideia de desenvolvimento econômico também, no qual teria a construção do parque industrial pesado brasileiro, né? E isso justificaria uma repressão aos trabalhadores, pauperização
e uma aliança com o capital externo. A gente tinha falado disso um pouco quando a gente expôs as teses do Francisco de Oliveira em relação à industrialização no Brasil ser muito pautado justamente na repressão dos trabalhadores e na retirada de parte do custo de vida dele, né? E na sua pauperização. E ali, nessa doutrina de segurança nacional, também tem uma ideologia anticomunista conjugada com um discurso ocidentalista cristão contra o Oriente, contra o comunismo e contra agora a China, talvez. Um dos exemplos, por exemplo, é que até hoje fala-se em formações militares de revoluções gramscianas, né? Uma coisa que ficou popularizada com alguns filósofos de extrema direita, algumas figuras, mas que é algo já forjado nos Estados Unidos. Algumas pessoas falavam que o Ocidente seria destruído, o Ocidente capitalista seria destruído por uma espécie de revolução gramsciana, que, em uma interpretação bastante livre, para dizer o mínimo, do Gramsci, se corromperia o Ocidente, o capitalismo, por meio dos costumes, da cultura, enfim. Outra coisa que eles identificam que precisa ser substituída é justamente a Lei de Segurança Nacional também, né? Eles também vão dizer que é necessária a extinção ou mudança radical da estrutura dos serviços de informação e repressão, que não foram mudados, não teve extinção, não teve mudança. A gente pode ver em vários documentos, enfim, em trabalhos nos quais eles mostram que todo esse aparato de repressão ainda permaneceu dentro do Estado e foi instrumentalizado policialmente posteriormente, né? Também tem a constituição de um Ministério de Defesa Civil e que diminuísse a representação ministerial de natureza militar e que levaria principalmente a despolitização institucional da instituição militar, né? Algo que foi feito no Brasil em 1989, mas que segue tendo problema justamente porque precisaria de uma representação civil também, um controle civil daquilo, coisa que não assistimos agora, né? Também precisa ser reformada a própria formação militar, até pela presença da ideologia da segurança nacional, antidemocrática e internista. Essa formação militar precisaria ser mudada para uma formação democrática, integrada às disciplinas modernas das universidades modernas brasileiras, né? Precisa haver uma integração sistemática dos dois campos com a primazia civil, né? Com essa reforma civil. A capacitação e construção de quadros civis e políticos de modo a traduzir a democrática em construção técnica e institucional na estratégia e na defesa do país. E também uma reforma constitucional de modo a retirar o papel político e de policiamento interno das Forças Armadas, né? Também outros autores apontam que mudanças bastante claras, devem haver mudanças bastante claras no sentido de suprir as lacunas históricas dos períodos de repressão militar, sua elaboração e responsabilização desses processos de violência, né? Isso anda de mãos dadas com estudos que mostram a importância de processos efetivos integrais de transição, até para que a violência passada não retorne sistematicamente como uma espécie de força recalcada na sociedade e no Estado, né? Que seria algo essencial para a construção democrática e republicana posterior. Tem um livro que é editado pela editora Boitempo, que chama O que Resta da Ditadura. E lá é muito interessante, porque alguns autores vão explorar, de fato, como é que, não só no Brasil, mas por exemplo, na África do Sul, em países do Cone Sul, as ditaduras que ocorreram no Cone Sul, como é importante haver um processo de comissão de verdade, de reconstrução e de justiça, para que haja o desmantelamento de aparatos de violência, de conformações institucionais e sociais de violência que sempre retornam para determinados grupos sociais vistos como marginais, que precisam ser violentados e punidos pelo Estado. Quanto mais você tem um processo de justiça mais integral e efetivo, isso reverbera numa democracia, numa república melhor construída e mais civil, mais... não sei nem dizer a palavra, mais civilizada posteriormente. Bem, aqui eu queria apontar alguns estudos das Forças Armadas, o método e organização deles, né? José Murilo de Carvalho pontua que os estudos dos militares poderiam ser divididos entre os estudos macro-sociológicos, os quais se concentrariam principalmente em elementos externos, como luta de classes, política externa e história geral, e os estudos micro-sociológicos, aqui está errado,
e esses estudos microsociológicos seriam voltados para aspectos organizacionais e institucionais. Antes, ele aponta que havia uma polêmica. Os pesquisadores dessas diferentes perspectivas diziam que uma seria melhor que a outra, enfim. E essa polêmica, em certo sentido, é de uma ênfase no que é interno e no externo, né? Como seria melhor, como tendo melhor potencial explicativo, né? E ele fala que é algo que foi sendo superado e deve ser superado, até porque não há como um estudo institucional e organizacional sobre qualquer instituição, principalmente sobre as Forças Armadas, se aprofundar sem entendimento de outras esferas, como a política, a sociedade, classes e economia, né? Por outra, muito importante estudar militares tendo em vista sua evolução organizativa em vários níveis, né? Do ponto de vista das teses a respeito da organização militar, o Eliezer Oliveira argumenta que haveriam 3 teses, né? A tese A, de que, né? Que também forças muito presente no pensamento liberal a ideia de que militares devem intervir e moderar o Brasil, né? Quanto uma ideia de que os militares seriam um braço de uma classe específica e teriam um comportamento de classe como classe. Tão simples quanto isso. A primeira, essa tese liberal, dos militares como moderadores, ela deixaria de lado 3 elementos muito importantes, porque ela pensa as Forças Armadas como fora das relações políticas, como se elas não tivessem uma política e como se elas viessem como uma força neutra que queria moderar uma situação. Uma ideia, outra coisa que ela deixa de lado, a ideia que justifica uma atuação repressiva e saneadora em projetos que contestam o poder de elite. Ou seja, em determinados momentos, essa ideia de papel moderador, na verdade, ser um papel repressivo contra projetos políticos mais progressistas, né? Isso, essa tese liberal de moderação deixa de lado, né? E também não vê as Forças Armadas como uma instituição de Estado. Essa é uma deficiência muito grande nessa tese dos militares como poder moderador, né? Nessa ideia dos militares como braço como uma espécie de braço de uma classe, também há problemas, eles vão pontuar. Apesar de que essa tese traz elementos mais interessantes do que a tese de um poder moderador, né? E daí 2 autores que a gente poderia ver trabalhando de maneiras muito distintas com isso, com posições políticas opostas e com rendimento melhor no Sodré do que no Huntington, seria justamente o Werneck Sodré e o Samuel Huntington, que posições políticas opostas, porque o Sodré era um militar, na época progressista, estava com forças de esquerda, e o Huntington seria um cientista político americano, e ele foi um dos fiadores de algumas teses muito importantes para justificar golpes militares no Cone Sul. Basicamente é isso, sendo um pouco simplista, mas é isso, né? E eles apontariam o papel dos militares como uma espécie de classe média, né? O primeiro apontaria um papel progressista e nacionalista dessa classe média. E um dos fatores que apontariam isso seria justamente a coluna Prestes, né? O segundo tenentismo, na argumentação do Werneck Sodré. E o Huntington apontaria como uma espécie de força importante para uma modernização que também não descambasse para um processo revolucionário na periferia do capitalismo, né? Bem, esse pensamento dos militares como manifestação imediata de uma classe específica deixaria de lado o fato de as Forças Armadas serem parte do poder de Estado. E também não leva em conta sua inserção estatal enquanto uma organização complexa, com características autônomo frente ao resto da sociedade. E pensar as Forças Armadas como uma instituição, uma organização muito complexa que forma e é uma espécie de mediação da psique, do pensamento e da perspectiva de vida dos militares na inserção de seus membros na vida social. E essa seria a perspectiva mais trabalhada pelo Eliezer Oliveira e pelo José Maria de Carvalho, de tentar entender, ver condicionamentos internos em relação a condicionantes externos dos militares enquanto uma organização complexa, né?
que justamente teria um andamento, uma constituição tanto quanto autônoma em relação às classes sociais e o andamento social fora da instituição, tanto quanto autônoma. Não é totalmente, mas relativamente tem uma autonomia grande, né? E aí, o José Murilo de Carvalho mesmo entende as Forças Armadas como uma espécie de instituição total, conforme teorizava Irving Goffman, né? É algo feito, essa é a compreensão de uma organização complexa, uma instituição total que moldaria os seus membros, moldaria radicalmente, pesquisada, utilizada por muitas pesquisas recentes, né? Vale lembrar que justamente as pesquisas recentes se batem, desenvolvem essa ideia de uma organização relativamente autônoma, mas sempre tentando ver ela em relação com forças externas, né, para ter uma complexificação da pesquisa, de modo que essa questão de elementos internos, elementos externos, deve deixar de ser uma polêmica, segundo apontam, né? Bem, olhando a organização complexa das Forças Armadas como processo de recrutamento, treinamento do corpo de oficiais, estrutura interna, tamanho, localização geográfica dos efetivos militares, ideologia organizacional, poder-se entender parte de seu comportamento político, mais do que eles serem de classe média ou apoiarem uma outra classe, ou mais do que como uma instituição neutra que moderaria as relações sociais, seria importante entender na sua especificidade essa organização a partir desses elementos, aqui listados, né? Assim, apesar de presente na análise, elementos históricos, políticos, sociológicos precisam ser combinados com essa análise organizacional, por assim dizer, essa análise interna, né? E aqui a gente vai trazer alguns elementos que a gente acha interessante. O primeiro é o recrutamento dos militares, né? Tradicionalmente, principalmente na tradição europeia, o corpo de oficiais era recrutado entre a nobreza e os praças, as praças, né, os militares mais de base, eram selecionados entre os camponeses e os proletários urbanos. Isso possibilitava a identificação entre a oficialidade mais altos das Forças Armadas e os grupos politicamente dominantes. Por outro, havia o isolamento, propiciava um isolamento entre essa oficialidade mais ligada aos grupos dominantes e os praças, que eram vinhos das classes populares, né? Isso impediria justamente que oficiais se unissem aos escalões inferiores e agissem contra o Estado, de certa forma, perdendo a hierarquia organizacional, enfim. No âmbito latino-americano, isso se manteve, essa estruturação se manteve mais no exército brasileiro do que nos outros exércitos, né? Porque o José Murilo de Carvalho vai apontar que isso aconteceu porque no processo de independência, aqui foram feitas sem grandes lutas, não foi feito como uma revolução popular, uma revolução no sentido mais amplo da palavra, né? E como não foi feito nesse sentido de revolta popular, enfim, não houve uma incorporação massiva de pessoas na estrutura do exército, de modo que o exército imperial e depois o exército republicano manteve uma certa organização portuguesa, vamos dizer assim, né, que é mais essa puxada para a Europa. Enquanto nos países latino-americanos você teve a entrada de vários estratos populares, vários estratos populacionais, principalmente populares, em vários postos, né, em vários postos, e também José Murilo de Carvalho identificou que isso possibilitou uma instrumentalização política mais fácil no resto dos países da América Latina das forças militares por um chefe, por um grupo político, por um partido, coisa que no Brasil não ocorreu da forma como ocorreu em outros países latino-americanos. Há mudanças, porém, né? Não tem só continuidade, claro. Entre o final do século XIX e até as primeiras décadas do século XX, observa-se que o recrutamento de oficiais passou de aristocrático, que era no Império, para o endógeno e de classe média também. Endógeno porque era a permanência familiar desses oficiais, quer dizer, provinham de classe média, e eles eram filhos de pais que eram militares, ou seja, era endógeno de classe média. O dos praças, contudo, foi consistentemente feito ainda em classes populares. Não à toa, várias revoltas regenciais foram feitas em nome do povo e da tropa, porque a tropa era bastante popular, provinha das classes populares, né? Esse recrutamento, no início do 19, era feito de forma voluntária, mas vejam bem,
Era voluntário, mas se eles não tivessem o efetivo que eles queriam, aí eles passavam para um recrutamento forçado. E isso isso também era um elemento que propiciava condições péssimas, com constantes deserções, morte, incapacidade física, doença. Eram constantes os relatos em relação à repressão em relação aos próprios praças, revoltas, era vista como uma profissão deletéria quase, né, pela sociedade civil, ser praça, na verdade, né? E também havia uma forte questão racial que era muito reprimida entre os praças, né? Houve constante luta por melhoria no recrutamento, o alistamento que pegasse outras camadas populacionais, né? Até porque a maioria, segundo diziam, viria de criminosos mandados pela polícia, desempregados, subempregados, subproletários urbanos e outras categorias que insatisfariam os oficiais militares, né? Até 1918, é importante ver que haviam instituições que também pareavam com o exército, com as forças armadas, no sentido de disputa de recursos, prestígio, disputa política, né? Havia primeiro a chamada Guarda Nacional, fundada em 1831 e desmantelada em 1918, com forte base civil, municipal e estadual também, né? E as pessoas que serviam nessa Guarda Nacional, que era mais voltada para o policiamento estadual, municipal, elas tinham renda mais alta e o alistamento era feito pelos próprios oficiais da Guarda, algo que ressentia também profundamente o Exército e as Forças Armadas de modo geral. E as Forças Armadas surgiu, e a Guarda Nacional surgiu justamente como alternativa ao Exército Central, procurando evitar seu uso e intervenções em estados, né? Caso houvesse uma intervenção no Exército Central em algum estado, a Guarda Nacional resistiria, né? Com a proclamação, mas em 1918 ela é desmantelada. Porém, com a proclamação da República, e posteriormente isso vai ficar mais forte, os governadores, que passaram a não contar mais com essa Guarda Nacional, forjaram também as polícias militares, mas não só forjaram, eles pensaram que as polícias militares seriam pequenos exércitos estaduais, que também protegeriam os governadores, a política estadual, de uma intervenção central. E alguns dessas polícias militares eram mais equipadas que o próprio exército. Por exemplo, até onde eu pude ver, a primeira aviação militar no Brasil foi da Polícia Militar de São Paulo, não foi do Exército, né? Não foi das Forças Armadas. Em função do recrutamento, criou-se durante muito tempo um divórcio entre o Exército e as elites civis. Algo no Exército, porque na Marinha também o recrutamento se dava em estratos sociais e classes sociais mais abastadas, né, mais prestigiadas politicamente. A oficialidade do Exército desenvolveu acentuada aversão contra as elites civis agrárias, representadas, por exemplo, como bacharéis e políticos, né? Nesse ponto, tem um livro importante do John Schultz, que é O Exército na Política. Ele vai argumentar que a partir de 1850 vê-se a criação dentro das escolas militares de uma contra-elite militar, portadora de elites e projetos, de ideias e projetos distintos da elite civil e com um projeto político diferente para o Brasil, né? É interessante que ele vai argumentar, o José Murilo de Carvalho, ele diz que ele concorda com essa tese, que essa hostilidade contra a elite civil deu origem a uma disputa de poder, cujo desfecho será exatamente o que eles chamam de golpe de 89, segundo a historiografia moderna velha no Brasil, né? Ao que a gente conhece como República Velha, a proclamação da República. Só para retomar também, rápido, os militares, o positivismo militar, como a gente vai falar depois, tiveram um papel muito importante na estruturação dessa República Velha, né? Pelo menos nesse processo de passagem. Elementos organizativos das Forças Armadas. Esse apartamento das elites civis foi sendo remodelado com o desenvolvimento da urbanização e da industrialização no Brasil. Dado que viu-se a diminuição do poder de oligarquias rurais e o crescimento do poderio de elites industriais e urbanas. Então, essa aversão às elites eram principalmente as elites agrárias, né? Por quê? Porque as elites agrárias eram muito contra a centralização estatal e também fortemente agrárias. Isso iria contra os militares, né?
E essa aversão foi diminuindo a partir do momento que há um crescimento do poderio de elites industriais e urbanas, que eram bastante centralizadoras, algo muito próximo dos militares, industrialistas, também vai ser próximo de uma série de militares, anti-rurais, como uma série de como os militares, e anti-estaduais, porque os militares eram muito centralizadores, é o poder do Estado nacional, não das oligarquias estaduais, né? As oligarquias estaduais que eram uma espécie de representação política dessas oligarquias rurais. Nesse sentido, com a urbanização, enfim, essa aversão vai diminuindo, né? E você vê desse modo uma confluência de interesses até. E daí tem a fundação da Liga da Defesa Nacional, Liga Nacionalista, Defesa Social Brasileira, que foram fundados lá entre as décadas de 1930 até 1960, né? Que era formado por militares, profissionais liberais, do comércio, magistrados, industriais principalmente, né? E que viam com preocupação o que eles chamavam de avanço do comunismo e queriam uma centralização muito forte, uma hierarquização muito forte no Brasil. Você vê uma confluência de interesses, né? Ao longo dessas décadas, que é o final do século XIX para o XX, vê-se também, principalmente em relação ao Exército, o crescimento de efetivos, uma distribuição mais estratégica e com viés centralizador no território, ou seja, se havia um Estado que era mais poderoso militarmente, com suas polícias militares, era mais poderoso economicamente, queria fazer frente à União, várias forças militares se deslocavam para lá. Por isso, por exemplo, você vai ver um efetivo militar muito grande no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e São Paulo, né? Você vai ver um aumento desse efetivo militar nesses estados. O treinamento passa a ser um treinamento cada vez mais profissional e sistemático de oficiais e praças, né? A estruturação interna passa a contar sistematicamente com maiores recursos, com maior centralização decisória no Estado maior e um projeto mais definido de hierarquia organizacional em relação ao Exército. Na Marinha, ela foi menos beneficiada no final do XIX até metade do século XX, dada a primazia do Exército em intervenções políticas, que beneficiou-os muito, e por processos políticos internos da Marinha de rebelião, que tornaram o Estado mais reticente em relação a incentivá-la e ter incentivo fiscal e ter investimentos, né? Vamos dizer assim, de maneira moderna. Por exemplo, a revolta da Chibata, a revolta da Armada, antes, que foi um fracasso. Nesse sentido também, do recrutamento, também da relação com a sociedade, é interessante ver as mudanças que acontecem após a Revolução de 30, né? Então, a principal, eu acho, seria o recrutamento, e ele seria um pouco mais próximo do que é hoje, porque o Exército começa a partir do Góes Monteiro, que eu acho que a gente vai ver um pouco mais para frente, que o Rafael já vai falar, mas a ideia era de que as pessoas eram recrutadas não por talento ou por vocação, mas sim por necessidade para entrar no Exército, né? Que justamente eram as pessoas mais pobres. E o Exército deveria ser visto como uma vocação que disputasse com outras profissões de classe média, por exemplo, como a vontade de ser médico, de ser um profissional liberal, que também o Exército tivesse nessas ambições dos jovens brasileiros, né? E nesse sentido também, e acho que o Rafael já vai falar um pouco melhor, mas pensando numa certa intervenção do Exército na sociedade, foi formulado um modelo novo, depois de 30, né? Que previa a entrada de pessoas para o Exército e a saída. Então, diversos jovens por ano entrariam para o Exército e depois sairiam. E nessa saída, eles sairiam com um aparato ideológico pronto, principalmente anticomunista, né, que era a principal formação do Exército. E outra coisa importante é que eles começaram a selecionar os jovens apenas que estavam nos colégios militares e nas escolas preparatórias de cadete. E essa seleção para entrar no Exército começou também a contar com critérios, entre aspas, sociais. Por exemplo, de família e bons costumes, então era verificado se aquele jovem queria entrar no Exército, se os pais eram casados, por exemplo, se os pais tinham alguma posição política, a raça deles,
A religião, então existia um antissemitismo, não eram filhos de judeus, não eram selecionados, havia uma preferência pelo catolicismo. A nacionalidade também era muito considerada, então filhos de imigrantes não eram selecionados. Tudo isso passou a contar ali depois de 30 e, de certa forma, permaneceu. Não sei se eu coloquei... Não. Esse tipo de recrutamento, ele permaneceu depois do Estado Novo. Algumas coisas mudaram. Por exemplo, não ficou essa ideia da família e bons costumes de forma tão clara, né? Mas o resto continuou, assim. Então, se formou um exército, de certa forma, branco, católico, com pais casados e que não fossem de esquerda, né, por assim dizer. E isso ainda não sei até quando durou, né? Mas pelo menos até o golpe de 64 foi uma coisa importante, uma mudança importante. Algumas coisas permaneceram, né? Como essa ideia de entrar e sair e tudo mais. Mas a gente ainda não sabe exatamente se existe alguma seleção desse tipo hoje no recrutamento, né? Desse tipo moral, por assim dizer. Eu acho também que a gente, na bibliografia, é importante também olhar para a questão do treinamento, a educação, né, militar. Neste quesito, há uma mudança importante, que é digna de nota, na década de 1870, né? Porque tem a entrada de um professor muito influente no período, que vai influenciar muito a escola militar, que é o Benjamin Constant. Não é o teórico francês, ele só tem o mesmo nome, às vezes tem uma certa confusão. Isso se dava porque Constant colocará em prática uma visão positivista a respeito da educação e da sociedade, de modo que os alunos da escola militar passaram a aprender mais sobre matemática, filosofia e letras do que disciplinas militares propriamente ditas. José Maria de Carvalho também e outros estudiosos vão trazer até algumas anedotas sobre o período, né, de que os militares mais antigos que não tiveram essa educação, tiveram uma educação mais voltada para disciplinas propriamente militares, por assim dizer, iriam fazer chacota, iriam dizer que saíam poetas do exército, enfim. E essa educação do Benjamin Constant passaram a forjar os chamados bacharéis fardados, que desprezavam, de certa forma, façanhas bélicas e eram, em certo sentido, pacifistas, né? Eles não achavam importante fazer guerras, de certa forma, né? E até uma coisa interessante no positivismo, porque o positivismo de Auguste Comte prevê a dissolução de exércitos institucionais e a ideia de cidadãos armados, na verdade, né? É uma contradição que o Benjamin Constant teve que lidar também, os alunos dele. Esses bacharéis soldados se contrapunham aos que eram chamados pejorativamente de tarimbeiros, que eram formados prioritariamente por oficiais mais velhos que eles, né, que vieram que se educaram antes de 70, muitos sem curso na escola militar e que eram provenientes da Guerra do Paraguai e voltados para a prática da guerra. Tem até uma questão que enquanto esses tarimbeiros olhavam com orgulho para a Guerra do Paraguai, esses positivistas, bacharéis fardados, olhavam como um grande fracasso bélico brasileiro, como algo que não precisa ser lembrado, retomado, festejado. Era uma diferença importante entre eles. Positivistas eram justamente o Benjamin Constant, mas também o Euclides da Cunha foi formado sobre isso. Inclusive, nesse livro que tem um capítulo novo sobre do José Maria de Carvalho, tem justamente um capítulo sobre a formação do Euclides da Cunha nesses termos, né? E o pensamento do Euclides da Cunha pensado nessa chave. E já o dos tarimbeiros, a gente poderia, aqui está incompleto, até desculpa, eu fiz com uma certa pressa, os slides eles estão bastante defeituosos, assim, né? Entre os tarimbeiros, os assim chamados tarimbeiros, uma figura mais representativa seria justamente o Deodoro da Fonseca. Apesar das divergências, o espírito de corpo os unia e explica o uníssono na proclamação da República, que esses dois setores que disputavam ali dentro dos oficiais do exército estão juntos na proclamação da República, né?
E até havia uma certa divisão do trabalho, enquanto os bacharéis forneciam ideias para aquela nova república positivista, enfim, os tarimbeiros trariam o poder da corporação que solidificaria essa intervenção, esse golpe e a efetivação da república no Brasil. O ímpeto de modernização do exército foi levado a cabo ainda daí outra linhagem, vamos dizer assim, importante nos treinamentos, outro fator importante, foi uma modernização levada a cabo pelos chamados jovens turcos, que eram uma fração específica do exército, que era muito influenciada pelas experiências do exército alemão, o exército prussiano, em relação à construção do exército fortemente hierarquizado, profissionalizado, dotado de muitos recursos, centralizado, enfim. Que era diferente, por exemplo, dos tarimbeiros e dos positivistas. Em um momento decisivo, em um certo sentido de modernização do exército, foi a vinda da chamada Missão Francesa, que influenciou a organização militar no sentido de centralização e coesão maiores, tendo como pivô dessa centralização uma reformulação do Estado-Maior do Exército, que é a cúpula do Exército, basicamente, é a cúpula das Forças Armadas, o que permitiu, com essa reformulação, um maior controle interno e menor quebra de hierarquias, reforçando o poder político do Exército enquanto instituição como um todo, o espírito de corpo, né? Ademais, com essa missão francesa, assistiu-se ao aumento do escopo do poder do Exército. Porque a partir disso, a partir dessa missão francesa, dessa modernização, o Exército também passou a pensar uma missão de defesa da vida social e da nação brasileira, e não só uma ideia de defesa contra o inimigo externo somente, mas defesa em vários níveis da sociedade e do Estado, né? A ampliação dessa noção de defesa de uma possível de intervenções que vieram na política, né? Na Marinha, por outro lado, não havia essa separação entre bacharéis e tarimbeiros. Esse não era o conflito principal, como no Exército. Mas, por outro lado, a Marinha também passou por um processo de modernização. Vai dizer que os problemas políticos da Marinha passavam menos pelas disputas entre grupos de oficiais e mais nas disputas políticas entre oficiais e praças que sofriam castigos severos e ali havia uma divisão enorme, né? Prova disso é a própria revolta da Chibata, que aconteceu em 1910, contra justamente castigos e contra o tratamento bárbaro dispensado aos praças, pelos oficiais da Marinha. Nesse sentido também, no pós-30 também houve chegou-se à conclusão de que seria útil utilizar os métodos soviéticos contra os comunistas. Então, da mesma forma que haveria uma grande ideologia comunista por trás da União Soviética e tudo mais, eles poderiam utilizar também desse tipo de recurso para construir mentes anticomunistas, de certa forma. Então, os soldados passaram a ter aulas de sociologia, economia social, passaram a fazer conferências, coisas sobre esses temas sociais, né? Muito baseado nessa ideia de realmente fazer os integrantes do Exército pensarem sobre esses temas, né? E construírem a sua própria leitura deles, né? E aí acho que combina com aquilo que o Rafael falou antes sobre o tal gramichismo, né? Então ele já começou de certa forma aí no pós-30, né? Nessa reformulação que teve no Exército. E aqui a gente vai tratar um pouco agora da ideologias de intervenção e as intervenções propriamente ditas, que a gente pode ver, intervenções políticas do Exército, né? A gente pincelou algumas, mas existem outras, né? As intervenções militares no país, desde o Império até a nossa história mais recente, são várias, e até mesmo sistemáticas, de certa forma. Alguns exemplos importantes são o primeiro tenentismo, que iria desde final de 1880, na década de 1880, na verdade, ali, até 1904. Havia, nesse primeiro tenentismo, uma participação decisiva de tenentes, ex-alunos do Benjamin Constant, na deflagração, por exemplo, da Proclamação da República,
E também na construção de uma agitação que permaneceu, uma agitação e uma intervenção política dos militares, que permaneceu até pelo menos 1904, que eu vi, eu já vou falar, entre jovens oficiais positivistas aglutinados em torno de Floriano Peixoto, também conhecidos como jacobinos, contra o grupo mais velho de Deodoro da Fonseca e contra governos civis. E um pouco esse primeiro tenentismo, a marca de quando ele acaba, seria a repressão, a revolta que aconteceu em 1904, que teve até o fechamento da Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E precipita também a volta de civis ao poder no Brasil. Outro momento que pode ser identificado é o chamado hermismo, que pode ser identificado com a candidatura e governo de Hermes da Fonseca, né, que era parente de Deodoro da Fonseca. Com o impasse sucessório entre Minas e São Paulo, lideranças civis aceitavam uma saída via candidato militar, o que fora facilitado pela entrada do Rio Grande do Sul nessa negociação. E é a figura importante do oligarca Pinheiro Machado, que convida o Hermes da Fonseca justamente para ser candidato a presidente da República, né? Mas ali, nesse hermismo, nesse governo do Hermes da Fonseca, tem uma forte ambiguidade na disputa entre militares e oligarquias estaduais, né? Também tem o chamado segundo tenentismo. A partir de 1922, que jovens tenentes pretendem pôr fim à República Velha e as oligarquias no poder. Algo que posteriormente originava, por exemplo, a chamada Coluna Prestes, Miguel Costa, de 1927. Eles fracassam no seu intento de pôr fim à República, até porque a República ainda era jovem, ainda contava com muito apoio, havia uma complexificação da sociedade civil e da estruturação política brasileira, e não dava para dar um golpe como se fosse o Império Claudicante, né? Também tem o assim chamado Movimento Pacificador, de 1930, que houve uma participação conjunta do Exército e da Marinha, porque antes, nesses primeiros eventos que a gente conversou aqui, não teve tanta participação da Marinha, ou simplesmente não teve. Mas depois a Marinha começou a achar que era conveniente também participar de intervenções, até pela estruturação ideológica, política, mas também por disputas de recursos e de uma primazia de prestígio, uma intervir junto com o Exército, né? E nesse movimento chamado Movimento Pacificador de 1930, você vê a deposição de Washington Luiz, e esse movimento em 30 é um movimento de ensaio de um exército mais poderoso e organizado, no sentido de atuar com maior independência no cenário político. A solidez hierárquica seria essencial nesse novo projeto de intervenção e nessa orientação, de modo que a consequência dessa hierarquia, desse exército mais empoderado, era um conservadorismo social agora nas intervenções. A gente vai fazer essa distinção um pouco daqui a pouco, né? Em 37 também tem o golpe de Estado, que institui o Estado Novo, com a presença de militares muito importantes, inclusive, foi feita por militares muito influentes, e Getúlio Vargas contou com apoio militar decisivo. E a gente não pode deixar de falar, evidentemente, do golpe de 1964, da ditadura militar brasileira, que durou mais de 20 anos, e que foi feita pela instituição militar como um todo, que, diferente de outros momentos, tomou conta do poder político do Brasil efetivamente, né? Não teve participação quase de civis ali, não se viu. Houveram generais, presidentes, você assistiu a instituição entrando decisivamente na política e circunscrevendo limites muito claros, utilizando de repressão, de aparelhamento do estatal e etc. Vê-se, deste modo, uma mudança no caráter das intervenções, essas que a gente tinha falado, anteriores, do primeiro tenentismo, hermismo, segundo tenentismo, e o chamado Movimento Pacificador de 1930 em diante. Tem dois padrões, né? E aqui eu vou citar duas passagens do José Maria de Carvalho. Bem, você vê a passagem da fase da política na organização,
para a de política da organização, ou seja, passa-se de determinadas frações do exército fazendo política para uma política forjada desde o exército, né? Desde o exército quanto instituição, já esboçada no final do período de 1930, que é com a tal da intervenção a intervenção pacificadora, né? Que implica uma mudança importante na natureza das intervenções. A primeira fase, até 30, as intervenções eram quase sempre a primeira fase era quase sempre social e politicamente reformista. Seus principais veículos eram jovens oficiais cuja origem social, treinamento e posição na organização os colocava em situação favorável para iniciar ou apoiar movimentos contestatórios. Por exemplo, na luta contra o sistema imperial, seja na luta contra o sistema imperial, seja contra a política dos estados. A predominância desses movimentos no exército, a crescida dos movimentos de praças e dos conflitos entre exército e marinha, deu à atuação política nas Forças Armadas, na Primeira República, um caráter desestabilizador e também tinha uma ideia reformista, né? A política que mais tarde seria chamada de moderadora, né, foi preparada durante o período e ensaiada no movimento pacificador de 1930, mas só será realizada posteriormente. E aí você vê uma passagem, porque desaparece esse soldado, cidadão, tenentista, vamos dizer assim, para surgir a corporação e a classe militar. Desaparece a ideia de uma intervenção contestatória e surge a ideia da intervenção controladora e moderadora e pacificadora, né? A Primeira República viu o surgimento e auge desse primeiro tipo de intervenção, que seria contestatória, reformatória, mas gestou também as bases dessa segunda, ou seja, enquanto a primeira teria um caráter mais voltado para esses jovens oficiais tenentistas, que iriam influir de maneira desestabilizadora e reformista na sociedade, a partir de 1930 você assiste à instituição com uma política organizada desde o Estado Maior, intervindo na política. Passa-se da política na organização de maneira contestatória e reformista para a política da organização de maneira conservadora. E aí a gente pode identificar nesse momento a existência de 3 ideologias ou justificativas de intervenção política, desde o final do século XIX e no começo do século XX, e que, de certa forma, em parte, permanecem, né? Porque as intervenções permanecem. A ideia de um soldado-cidadão, de uma intervenção reformista, a ideia de cidadão fardado que deveria participar do poder. Ela fora gestada por jornalistas republicanos, como Bocaiúva, não me lembro o sobrenome, o Quintino Bocaiúva, e o próprio Rui Barbosa. E casava-se, que depois se arrependeu, enfim, e casava-se muito bem com o positivismo civilista dos alunos de Benjamin Constant. Até porque o positivismo previa a dissolução do exército e cidadãos armados. Essa visão do soldado-cidadão indicava certo ressentimento pela visão de que, supostamente, a sociedade tinha dos militares como uma espécie de cidadão de segunda classe. E essa ideologia do soldado-cidadão justificava um intervencionismo militar com sentido renovador na sociedade, né? Essa intervenção tenentista renovadora. Todavia, ela representava o enfraquecimento do exército como corporação, dado que prevalecia justamente a primazia era dos tenentes, né, que eram um dos estratos mais baixos entre os militares, os quais estavam nos últimos degraus da hierarquia militar, justamente. Também posteriormente, você vai ver também a formulação da ideia do soldado profissional, não intervencionista. Uma das suas figuras principais será o Leitão Carvalho, e pregará a ideia de que as Forças Armadas precisavam de uma renovação via profissionalização, disciplinarização hierárquica nos moldes franceses e prussianos, uma despolitização institucional e um fortalecimento de uma corporação militar centralizada, muito diferente do reformismo tenentista e sem intervenção. Uma terceira ideologia, uma terceira construção do soldado, será a ideia do soldado-corporação e a ideologia da intervenção moderadora. Essa ideologia da profissionalização, da modernização centralizadora e do fortalecimento, na verdade, foi dar em outra coisa.
porque ela desagou no novo tipo de intervenção, cujas figuras essenciais foram o Bertoldo Kingler e o Góes Monteiro. Ambos pregavam uma intervenção, mas não mais uma intervenção reformista, renovadora e feita por tenentes, e sim uma intervenção conservadora, centralizada pela cúpula do Estado-Maior, que a partir dessa hierarquia o Estado-Maior transmitiria essa política, né, essa intervenção para outros degraus da hierarquia. Então, na verdade, isso reforçaria o poder centralizado do Estado, não é ao contrário, como era com os tenentistas, né? Produto disto dessa ideia de soldado-corporação foi justamente a Revolução de 30, que teve o protagonista o Bertoldo Kingler, e o golpe de 37, que teve como protagonista o Góes Monteiro, né? E daí tem uma citação interessante também do Carvalho. A ideologia do poder moderador das Forças Armadas tem aí sua primeira formulação sistemática. Era uma combinação do intervencionismo tenentista com as transformações estruturais da organização militar promovida pelos reformadores. Em outras palavras, era o intervencionismo de generais ou do Estado-Maior, o intervencionismo da organização e não apenas de alguns de seus membros. A nova concepção só se tornou viável graças às mudanças organizacionais, nacionalização do exército efetivada pelo listamento universal e pelo sorteio, aumento do contingente, desenvolvimento do Estado-Maior, formação de oficiais de Estado-Maior. A mudança do papel do exército foi lenta, mas ainda permitiu que os tenentes de 1922, aqueles interventores reformistas, quando passavam a generais, passaram a ser interventores conservadores, moderadores. Daniel. Então, e tudo isso tá num contexto, né? Então, essa coisa que o Rafael falou de se formar uma ideia de uma certa cúpula que pensaria quais deveriam ser as diretrizes da intervenção e tudo mais, ela estava num contexto histórico que vale a pena a gente analisar para poder entender por que é importante também olhar para o exército na hora de entender os golpes e tudo mais, porque às vezes justamente aquela discussão, né, sobre se a gente olha para a organização interna ou não. O Zé Murilo vai descrever um processo que aconteceu, que foi depois da Revolução de 30, havia uma heterogeneidade de opiniões políticas dentro das Forças Armadas, justamente porque quando acontecem esses momentos de transformação na sociedade, há uma divisão natural, tanto na sociedade quanto nas Forças Armadas, sobre o que deveria acontecer, né? Opiniões políticas. Isso aconteceu no 30, no pós-30, né? E o Góes Monteiro foi a principal figura disso, numa tentativa de passar a homogeneizar essa base do exército. Então, eles deveriam ter todos a mesma opinião, deveria ser com essa hierarquia mais clara, mas também uma hierarquia de pensamento. Então, foi um momento que teve muita expulsão, muitos foram expulsos do exército, teve muita briga de generais, e aí vários saíram também, até você ficar com uma coisa bastante homogênea e direcionada, né? E nesse momento, isso aconteceu justamente porque era interesse do Vargas, porque justamente o Vargas queria controlar as oligarquias estaduais, então ele deu muito poder para o exército vai para o centro do estado, né? Ele consegue muito dinheiro, aumenta muito o seu contingente e tudo mais, e ganha muita força. Só que nisso ele passa a se voltar contra o Getúlio, né? Ele não gosta das medidas chamadas populistas do Getúlio, né? Ele não é compatível com o operariado. Aliás, tem até uma cena que o Zé Murilo cita que é muito interessante, que é um general que chega na sua casa um dia e as empregadas dele saíram e falaram que ele era contra o Getúlio, que estava olhando para elas. Então, isso é bem simbólico assim, do que estava acontecendo, né? Uma certa disputa ali, e os generais não estavam do lado dos trabalhadores que estavam com Getúlio ali. Então, começa a haver essa incompatibilidade. E os golpes, né? Porque daí foram muitos. O Rafael falou de 37, teve o de 45 também, que tirou Getúlio, né? Mas o golpe que eu coloquei aqui é o de 64 mesmo.
porque ele só foi possível justamente porque o Exército chegou nesse patamar de ter uma organização muito coerente. Então, não haveria... É muito difícil você levar uma organização tão complexa, como a gente falou, a dar um golpe, né? Isso realmente é uma coisa que, apesar de a gente ver sempre na história do país, você sempre tem pessoas que vão ser contra. Você tem até uma questão que o Zé Murilo fala, de quem vai ser o presidente, por exemplo, de quem vai comandar quando isso acontecer. Então, são questões que deveriam estar muito bem resolvidas para que chegasse num golpe. E aí foi isso que aconteceu em 64. Né? Só que com o golpe de 64, de novo aconteceu a mesma situação no pós-30. Muita gente que estava no exército não concordava. Então começou a ter também, de novo, uma heterogeneidade de opiniões políticas lá dentro, né? De novo, o exército vai para o centro do estado, dessa vez ele vai comandar o estado, né? E de novo começam a implementar lá dentro diversas medidas para unificar as Forças Armadas. Então, depois do golpe de 64, também teve muita expulsão, né? Tanto que quem era contra o golpe várias vezes ficava quieto, com medo de perder a posição e tudo mais. Então, isso é uma coisa que é interessante da gente observar, porque ela também explica o que aconteceu, né? E aí, depois da redemocratização, o que a gente vê, segundo o Zé Murilo, né, os militares realmente eles não tinham mais essa ideologia de intervenção. A ideia era que eles não intervissem na política mais. E tanto que mais nem um coronel não, quando eu falo nem um general mais falou sobre política, né? Vocês podem ver que até 2014, talvez, eu acho, né? Ninguém falou sobre isso lá nas Forças Armadas. Pelo menos da ativa. Da ativa, né? Talvez na reserva acho que pode ter aparecido. E, bom, por que isso ressurgiu, né? Eu acho que essa é a questão que a gente quer tratar aqui, que a gente está pensando, a gente trouxe esse tema que a gente tem pouquíssima proximidade, é uma coisa que a gente não estuda na graduação, não estuda na pós-graduação. Então, a gente fez esse esforço de trazer esse tema, que a gente considera muito importante para entender o que está acontecendo, né? E aqui, a partir daqui, são alguns pontos que eu levantei, sendo que eu não sou especialista no tema, eu só levantei pensando nas coisas que aconteceram, né? Em coisas que eu li, para poder trazer para vocês um conjunto de hipóteses, de repente, de coisas que podem ter acontecido, né? Eu acho que um plano de fundo importante para a gente ter em mente é justamente essa coisa do gramichismo, né? Que o Rafael falou assim, mas do exército ter essa preocupação cultural e de formação, eu acho que isso não surgiu agora, né? A gente vê isso agora acontecendo, é importante a gente saber que não surgiu agora. Mas por que isso se juntou com uma certa vontade de participar da política novamente, né? De intervir e de falar sobre isso. Da mesma forma que o Zé Murilo fala que a relação com Getúlio passou por uma lua de mel e depois foi para um divórcio, eu acho que isso poderia também, a gente poderia pensar nessa passagem para o lulismo, né? Então, lá no Lula, foi uma grande lua de mel entre o Lula e as Forças Armadas, né? Houve um aumento do orçamento das Forças Armadas, houve a criação da Estratégia Nacional de Defesa, que é uma estratégia que levou também muita força, muito dinheiro para os militares, né? Então foi uma relação muito boa. O próprio Lula falou em uma das primeiras entrevistas, quando ele estava preso, sobre isso, né? Já a relação com a Dilma, eu acho que ela não pode ser vista da mesma forma. Primeiro, pela implementação da Comissão da Verdade. E aí é muito interessante observar que quando a Dilma vai colocar a Comissão da Verdade para funcionar, vocês podem ver no YouTube o vídeo, estão lá os 3 representantes das Forças Armadas, né? Eles estão lá, eles não falam nada praticamente, e ela tem um discurso bastante inflamado, por assim dizer, contra, né, a intervenção militar. Anos depois, no momento de entregar o relatório final da Comissão da Verdade, já é uma cerimônia bem mais recuada. Também é interessante vocês assistirem lá no YouTube.
participante das Forças Armadas, isso chama muita atenção. Então, não sei, fica uma hipótese de uma das coisas que podem ter também melado essa relação, né? Outra coisa foi um decreto de 2015 que a Dilma tentou colocar e ela voltou atrás, logo depois, que passaria para o Ministério da Defesa a competência por promoção e aposentadoria de oficiais. Então, seria uma intervenção civil dentro das Forças Armadas, né? Imediatamente, os militares reagiram e ela teve que voltar atrás. Eu acho que foi o Jacques Wagner que fez essa mediação, né? Mas isso foi outra coisa que aconteceu. Essas coisas eu vi numa reportagem da Piauí, que é o perfil do Mourão. Tá bem interessante também. E outra coisa foi o documento do PT, divulgado depois do impeachment da Dilma, no qual o partido lamenta não ter interferido no sistema de promoção das Forças Armadas e nem ter alterado o currículo das escolas militares. Ou seja, o partido admitindo ali que ficou realmente uma coisa que a gente já viu, né? Então, a formação dos militares e as escolas militares. E aí, o que acontece é que o Mourão é a principal figura desse momento, antes do Bolsonaro ainda, que ele começa a soltar opiniões sobre a política. E aí o Zé Murilo chama atenção para isso, como isso volta a acontecer, né? Sendo que é importante, ele chama atenção para a coincidência, né? E aí, quando a gente entra nesse assunto de militares, é muito difícil, porque ninguém sabe o que está acontecendo exatamente. Algumas pesquisas olham mais para algumas coisas, mas outras não. Então, a gente não consegue ter uma continuidade desses estudos, né? Então, não dá para a gente saber exatamente o que significa cada coisa que está acontecendo. Mas o Zé Murilo vai olhar para o Mourão intervindo na política e vai lembrar que o general que botou as tropas lá no golpe de 64 também chamava Mourão. Então, ele chama atenção para essa coincidência, né? E aí, eu acho que um pouco a intenção dessa aula era trazer essas questões históricas do Exército para a gente pensar o presente, mas sem a gente ter muita certeza sobre o presente. Também a gente não quer incorrer aqui em nada que não seja fruto de pesquisa, né? Porque tem muita coisa que é conspiração realmente, tudo mais. Então, está acontecendo uma participação dos militares na política e eles dão opinião sobre a política cada vez mais. E acho que esse é o fato histórico que a gente consegue falar. Houve um retorno da participação dos militares na política. Eu acho que isso é o principal, né? Isso é uma coisa importante, né? E que a gente deve ficar atento justamente pelas questões que o Rafael já tratou na aula, né? Então, eu acho que era mais isso. Tinha mais alguma coisa? Eu acho que, complementando um pouco o que a Dani disse, eu acho que é legal, tem alguns livros que mostravam uma certa heterogeneidade nas Forças Armadas, que um é do Paulo Ribeiro da Cunha, que saiu pela Unesp, o livro Militares e Militância, que vai mostrar uma relação entre setores progressistas, comunistas, socialistas dentro das Forças Armadas, né? Até o próprio Werneck Sodré, justamente também, ele era um comunista, ele era um setores progressistas. E aí também tem um livro novo da editora GV, que chama O Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo, né? O integralismo, que é do Leandro Gonçalves e do Odilon Neto, que eles vão trazer justamente dentro da estruturação da ação integralista brasileira, importantes militares participaram daquilo, né? É importante frisar que o nome do general que iniciou o movimento de tropas no golpe de 64, o nome dele era Olímpio Mourão Filho. Ele tinha uma participação decisiva no integralismo. Ele tem uma participação decisiva no Estado Novo. Ele também é responsável, ele também participa junto com, segundo relatam Leandro Gonçalves e o Odilon, eles participam de uma tentativa de assassinato ao Getúlio Vargas. Esse próprio Olímpio Mourão Filho, que depois é perdoado pelo próprio Getúlio Vargas, em 1964 vai ser o primeiro a movimentar tropas no sentido de começar o golpe militar. Liga para vários lugares, as minhas tropas estão na rua, e precipita de fato o golpe saindo de Juiz de Fora. Esse Olímpio Mourão Filho, que era um general lá alocado. Eu acho que é importante dizer também que até o próprio Jerônimo de Carvalho fala que figuras importantes do Exército não falavam sobre política
a primeira vez foi estudar com o Mourão, mas o único momento que eles entravam um pouco no debate público é para dizer que eles não iriam abrir os documentos sobre a ditadura militar brasileira ou que não tinha nada para ser aberto. Era uma das intervenções uníssonas que apareciam, né? Mas com o Mourão, de fato, com o Mourão, atual vice-presidente da República, em 2015 isso mudou bastante. Também é legal falar do Celso Castro. O Celso Castro, Pierre Lerner. Também Pierre Lerner, né? São outros autores que estudam esse tema, né? Eu acho que tem o Jorge Zaverucha, que estuda bastante esse tema. Eu acho que também tem o Celso Castro, que a Daniela disse, o Pierre Lerner, que é professor da UFSCar, também estuda muito o tema. Também você tem o Castro Rocha, que é um professor de teoria literária do Rio de Janeiro, que está estudando também a temática atualmente. E, enfim, e tem o próprio João Coutinho de Moraes, escreveu muito sobre isso. Você tem um texto interessante que eu vi sobre a respeito da ideologia da doutrina de segurança nacional, que é de uma pesquisadora chamada Ananda Fernandes, que também é importante, a respeito desse processo de justiça de transição e de reelaboração. São muito importantes os trabalhos do Edson Telles, que é filho do Edson Telles, que é filho justamente da Melinha Telles, que foi uma militante que foi barbaramente torturada na ditadura, e hoje é uma militante pelos direitos humanos muito assídua, com essa literatura de testemunho, essa questão da reelaboração do trauma. Eu posso ler? Já tem algumas questões aqui. Uma do Felipe Leonardo Ferreira, a primeira, que ele diz que, ele fala, eu acho meio paradoxal a postura dos militares quanto às ações do governo Bolsonaro. Como fica, ele coloca entre aspas, patriotismo, defesa dos interesses da nação, na quase entrega da Embraer, na consumada entrega da base Alcântara, na cessão de um militar brasileiro ao Comando Sul dos Estados Unidos. Esses dias eles estavam zombando, dizendo que o Brasil paga para ele trabalhar para os Estados Unidos. Eu li que é uma divisão. As patentes altas não simpatizam com Jair Bolsonaro, já mais baixas sim. Porém, o resultado não tem feito diferença. Segue a contradição. Então, sobre essa ideologia nacionalista e tudo mais, eu acho que tem duas coisas importantes. O Pierre Lerner vai falar que é interessante a gente ver como mudou a formação dos militares. Então, ele diz que, por exemplo, uma esfera de socialização que eles participam hoje são os MBAs promovidos, por exemplo, pela FGV e tudo mais. Então, seriam ambientes um pouco mais liberais e voltados para fora, né? Então, acho que não teria mais essa ideologia. Aí eu não sei, né? Teria que saber qual a proporção disso dentro do Exército, mas não seria dominante essa ideologia nacional, né? Então, eu acho que seria uma coisa mais liberal hoje em dia. Ele até coloca essa questão, né? E outra coisa é que o Exército brasileiro se volta muito para dentro, né? E nisso ele está mais preocupado muitas vezes com as questões internas nossas do que as externas, né? Então, não tem essa questão com os Estados Unidos, nem nada disso, né? Pelo contrário. Acho importante frisar também que a gente pode assistir também um compósito ideológico, porque eles podem dizer que são não nacionalistas, mas no sentido de um nacionalismo como patriotismo, justamente, não como nacional desenvolvimentismo. Eles vão dizer que eles estão preocupados com a nação, contra o comunismo, contra a tomada da nação pela corrupção de costumes e um discurso nesse sentido, e aí eles seriam nacionalistas, mas não seriam nacionalistas no sentido de desenvolvimentismo, como era o próprio Geisel, né? Seria algo diferente nesse sentido. A gente pode assistir, na verdade, a construção de um compósito ideológico nesse sentido, né? Eles são preocupados com a nação justamente para manter nas trilhas de um ocidente não comunista, de uma civilização judaico-cristã não comunista e coisas do gênero. O Tiago Fernandes Peixoto diz: não quero fazer uma pergunta aqui, mas apenas apresentar uma nota de repúdio à decisão do governo aumentar os impostos sobre livros. Acho que isso é sistemático, acho que principalmente em governos que têm uma orientação econômica ultraliberal, neoliberal, enfim, você
da taxação de fortunas maiores, de lucro e de herança, enfim, justamente para girar a máquina e para ter investimento público, né? Você sempre vê as classes populares e médias e pagando pela crise, pagando por algo, enfim, perdendo seguridade social, em detrimento das classes altas que se mantêm muito bem, obrigado. E isso chega em todos os níveis: alimentação, cesta básica, livros e afim. Acho que o Gabriel Delfino também vai dizer que, considerando que os generais do governo foram formados em uma época que provavelmente a doutrina interna seguiu o pensamento de Golbery, podemos prever que as atuais e as próximas podem ser formadas pelo pensamento do general Coutinho, influenciado diretamente por Olavo de Carvalho. A paranoia com Gramsciano não é nova, mas creio que tende a ser... Com gramscismo não é nova, mas creio que tende a se intensificar com o pensamento de Coutinho, tratando espaços culturais como campos de batalha contemporâneos. Boa questão. Eu acho que eu até tentei, eu estava pesquisando para essa aula, eu li uma notícia em relação a, talvez tenha saído no Globo, uma reportagem falando da formação em colégios militares e principalmente de formação, não só colégio militar de ensino médio, mas de formação de quadros do Exército. E você tinha um livro de um militar brasileiro falando sobre a Revolução Gramsciana e, por exemplo, um livro de um olavista chamado Flávio Gordon, que fala sobre a corrupção da inteligência brasileira, algo do tipo. O Exército tentou falar que aquilo não é necessariamente a opinião dele, que é uma leitura, enfim. É dentro dessa escola específica que eles tiveram acesso à formação deles. Mas se a gente pudesse aventurar, o Eliezer disse que dentro da doutrina de segurança nacional tem um binômio muito importante, que é o Ocidente cristão capitalista contra o Oriente comunista, Oriente comunista, né? Oriente pagão, ateu, na verdade, comunista, né? E desde aí você veria a construção de um imaginário de um Ocidente católico e conservador e baseado na família, na hierarquia do exército e etc., que eles conceberiam o Ocidente dessa forma, né? E nesse sentido, desde muito tempo, eles não estariam muito longe de uma noção ecoada por setores de extrema-direita, de direita na inteligência brasileira, que falariam uma espécie de tentar resguardar o Brasil, que seria parte de uma pretensa civilização judaico-cristã, da corrupção por meio do comunismo, de costumes modernos, questões LGBTQI+, e afins. Então você vê uma similitude, na verdade. Você pode ver um burilamento, realmente. Tem militares que falam em termos de Revolução Gramsciana e afins, né? Mas isso não viria só necessariamente do Olavo de Carvalho e seus seguidores, né? Mas eu acho que questão que eu não teria mais elementos para dizer, para prever algo, de certa forma, né? Mas eu acho que é uma possibilidade. Com certeza. O Rafael Pinheiro vai dizer: nas notícias, geralmente, os jornalistas destacam que há uma diferença entre a opinião dos militares da ativa e dos de reserva. A literatura suporta essa ideia de que há, de fato, uma diferença de opinião tão grande entre esses grupos? Então, Pierre Lerner vai falar que não, que na verdade não existe essa diferença, que isso é uma ideia errada que a imprensa tem e que seria uma corporação muito, muito coerente internamente ainda, né? Como a gente discutiu anteriormente. E a gente discutiu sobre antes, né? Ele acredita que hoje ainda é desse jeito. Mas uma coisa importante de lembrar é que tem no governo, né, no Estado, tem participação também de generais da ativa, né? Não são só os da reserva que estão agora no governo Bolsonaro, né? Embora você tenha tido participação, por exemplo, no governo Dilma você também teve participação de militares, mas de forma bem mais pontual, né? Acho que tem essa diferença. Foi um só, eu acho. Eu conheço um, mas eu conheço dois, vai. Mas aí acho que é uma questão, a gente nem contava, né? Quantos tinham, não era uma questão, né? Exatamente. Então acho que essa é a principal medida, né? Agora, o próprio José Maria de Carvalho traz esse dado de que é o governo que mais tem militares da ativa e da reserva no governo desde a ditadura, mais que governos
que aconteceram na ditadura militar brasileira, bastante sério. É uma participação, uma intervenção muito forte, né? Quer que eu leia? Se você for comentar, eu leio. A Priscila fala assim: José Murilo concluiu um dos textos falando sobre o círculo vicioso. As Forças Armadas intervêm em nome da garantia da estabilidade do sistema político. As intervenções, por sua vez, dificultam a consolidação das práticas democráticas. Estamos presos nessa armadilha e não conseguimos escapar dela se não construirmos uma economia forte, uma democracia includente e uma república efetiva. Não conseguimos em 200 anos de vida independente. O tempo joga contra nós. Essa era uma citação do José Murilo, né? Fiquei pensando, e nos países europeus que alcançaram isso, por exemplo, funciona melhor essa relação civil-militar e o papel das Forças Armadas? Acho que sim, você pode falar. Olha, eu não sou especialista, mas me fiando em algum, por exemplo, no próprio José Maria de Carvalho, no Eliezer Oliveira, em outros estudiosos do tema, um dos modelos é de algumas democracias consolidadas dentro da Europa que essa relação entre militares e mundo civil é bastante regulada pelos civis e é muito diferente do cenário que a gente vê hoje. Eu vou tentar voltar. O José de Murilo Carvalho fala justamente disso, que o modelo que a gente poderia pensar é de algumas democracias consolidadas, várias presentes na Europa, por exemplo, e um braço armado de um partido, em que a gente não veria o exército controlado por um governo, controlando o governo ou poderes da república, como guarda ou como um guarda privado de um líder, e nem como um cidadão armado, que é uma questão que nubla muitas coisas, por exemplo, no estado como Israel. Ou como uma espécie de poder tutelar. Isso não existiria em uma série de democracias mais consistentes, bem-sucedidas, não só na Europa, necessariamente, mas que tem alguns modelos ali, né? E principalmente no fator interno. Isso não impede justamente uma crítica em relação a intervenções estrangeiras que são feitas, mas essas intervenções também não são só pensadas pelas Forças Armadas, são pensadas também não dá para pensar o Iraque sem o Bush e sem o Tony Blair, né? Não dá para falar que só o exército americano e inglês atuaram. Uma coisa interessante de observar é agora o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que apareceu um integrante das Forças Armadas ao lado do Trump e ele teve que pedir muitas desculpas, né? Então, você vê que é uma diferença muito grande, né? Aqui não tem problema nenhum. Lá, ele precisa pedir desculpa e falar que tá errado, só dele participar, dele estar ali, né? Então, acho que isso já mostra muita coisa, assim, né? Acho que a gente poderia ver com ceticismo todos os exemplos possíveis, né? Porque, enfim, é um exercício organizado da violência, que nem o Weber diria. Mas, realmente, tem alguns processos institucionais com saldo mais positivo para a construção da República Democrática, construção de cidadania real, enfim. Internamente, né? Internamente. Eu acho que acho que a gente quis enfatizar na aula justamente processos internos, né, de relação ao mundo civil e mundo militar nessa aula, porque já os processos externos escapam bastante dessa aula e complexificam muito mais as coisas. E é interessante também pensá-los, né, claro. Acho que é isso, não tem mais questão. Essa também era uma ideia que a gente fizesse uma espécie de fechamento nessa aula, justamente porque era a última aula, né? E então acho que a gente pode fazer um fechamento, né? Não um fichamento. Qual que é o fechamento? Olha, eu acho que se quiserem falar alguma coisa, colocar uma demanda, não precisa ser por aqui, pode ser por e-mail, possivelmente. Vocês sabem todas vocês sabem nossos e-mails. Podem colocar críticas, sugestões, ideias, alguma forma de colaboração com o que aqui foi dito, enfim, de vários níveis. Acho que a gente espera também que tenha sido proveitoso para vocês esses encontros, porque para a gente foi muito legal. Foi muito bom. Eu gostei bastante, realmente. Fique à vontade também, eu acho, né, para fazer críticas e tudo mais. Mas o interessante foi justamente a gente poder sistematizar algumas coisas sobre o que a gente estava pensando, né, atualmente. Então, eu não sei se a gente chegou a falar, né, mas eu estudo mais o
o que está acontecendo no governo Dilma, né? E o Rafael estuda a Tropicália, então seria uma movimentação cultural que teoricamente já passou, só que não, né? Mas são algumas coisas que a gente estuda, assim, às vezes lateralmente, mas que a gente gosta muito e acha muito interessante. Então foi muito legal conseguir sistematizar isso. E espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Para a gente também é um exercício, né? Fazer esse curso, preparar essas aulas, porque como a gente tem pouca oportunidade docente, né, na pós-graduação, essa é uma das oportunidades que a gente gostou muito, assim, acho que é muito legal a faculdade promover, né? E também acho que vale enfatizar também, até como um pedido de um olhar mais cuidado, mais carinhoso, até porque vários dos elementos das aulas que a gente trouxe aqui, nós não somos especialistas nesses assuntos e, em certo sentido, foi uma experiência boa também poder olhar com mais vagar para essas discussões e para o contemporâneo, tentando olhar para o contemporâneo, foi muito proveitoso para nós, para mim, para a Daniela. Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês também. O pessoal tá falando que quer mais curso e tal, que eles gostaram. Mas tem uma coisa que eu queria também só falar para vocês, que a gente gostou muito da participação, assim, porque a gente faz uma exposição e até pro computador é meio estranho, né? A gente ficar falando aqui. E a gente não esperava que tivesse tantas questões, e isso ajuda a gente a entender se a gente conseguiu comunicar bem e também entender se a gente montou bem a aula, para além de, claro, fortalecer a discussão, que eu acho que é o principal, né? Então a gente gostou muito da participação, eu queria agradecer também por isso. Não, agradeço também. Faço das falas da Dani as minhas também. Foi uma participação muito qualificada, muito boa, muito legal de todas e todos vocês. Foi sempre muito bom. O modelo não é dos melhores para ensejar a participação, né? Porque é difícil construir espaços de fala mesmo, ao vivo, né? De tomar o microfone, porque a gente ficou muito feliz com a adesão de um número expressivo de pessoas, um número muito legal também, e é um número que se traduziu também em qualidade, um salto qualitativo, uma participação legal. A gente espera que tenha sido legal a participação para vocês também, que é um pouquinho mais chato ter que escrever numa planilha, mas que possibilitaria que a gente não perdesse nenhum comentário numa caixa de comentários, que as pessoas pudessem tomar a voz, mesmo que de maneira escrita, para falar e para conversar com a gente de maneira mais sistematizada, né? Para todo mundo poder participar, o maior número de pessoas poder participar de uma maneira mais confortável, né? Inclusive, se tiver uma sugestão em relação a isso, a gente agradece bastante também. É isso, né? Eu tenho que agradecer a Daniela também, porque ela estruturou essas ideias, também eu não tinha nem ideia de como fazer para tantas pessoas poderem participar, né? Ela veio com já montou tudo e falou, foi desse jeito, eu fiquei maravilhado, agradeço bastante. Também agradeço, Rafael, então, já que a gente está nesse momento. Não precisava. Porque ele trouxe aulas incríveis, assim, porque o curso inicialmente eu que tinha pensado, né? E depois, quando ele topou participar, foi incrível, assim, porque eu acho que ele trouxe conteúdos muito bons, assim, então, agradecer também. Não precisava, só do meu precisava. E valeu, pessoal. Acho que a gente vai acabar colocando no YouTube, sim, pelo que eu vi aqui durante a exposição do Rafael. Eu dei uma olhada nas respostas de vocês e acho que tranquilo, assim, né? Então, acho que colocaremos. Vou até parar de gravar aqui. Eu acho que